Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando sempre aí na sua telinha, na sua casa, aos domingos, a partir das 7 horas da noite. E as nossas reapresentações aos sábados, às 21 horas. E claro, você pode nos assistir em concomitância com a veiculação na televisão, através da internet para todo o planeta Terra. Basta acessar santaportal.com.br/TV e depois também no YouTube, para que o programa que você perdeu acha, encontra todos os Fronteiras de 2018 lá no YouTube, tá bom? No nosso canal, facinho, facinho. O tema hoje, lugares mal assombrados. Já tinha prometido com esse convidado muito especial, um amigo que eu gosto muito, ele vem de São Paulo, se desloca de São Paulo só para atender o pedido meu e dos amigos telespectadores, que é o escritor, palestrante espírita, Afonso Moreira Júnior, a quem eu agradeço muito pela presença aqui no Fronteiras da Ciência. É uma honra recebê-lo, viu, Afonso? Alegria toda nossa, Jadir. Você sempre passando essa força para nós, força renovadora que nós precisamos, essa temática renovadora da alma. Renovando a alma, remove as dificuldades. É isso aí. Tamo junto nessa, né? Tamo junto. Deixa eu só dar um recadinho antes da gente começar a conversar com o Afonso sobre lugares mal assombrados. Eu também tenho imagens incríveis para mostrar aqui, tanto de foto quanto de vídeo. O vídeo eu achei incrível. Vocês vão ver já já no programa de hoje. Um recadinho só, que é do meu amigo Alberto Santini Filho, ele que tem o Instituto de Terapia Ortomolecular. Se você procura um bom terapeuta ortomolecular, que é uma procura muito grande, que é uma tendência mundial, né? Ele está convidando você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e também metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas, tanto registradas pela Anvisa quanto pelo Ministério da Saúde, e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o emocional e o metabolismo se fortaleçam sem efeitos colaterais, de uma forma totalmente natural. O Alberto tem a clínica em São Paulo, porém atende 2 vezes por semana aqui na Baixada Santista, não precisa se deslocar até lá. Ele é um excelente terapeuta e está sempre aqui em Santos 2 vezes. Ele que tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Você pode saber muito mais entrando no site santineortomolecular.com.br ou agenda, né? Faça uma agenda com ele, bastando ligar no 3285-6993, está na sua telinha, ó, 3285-6993, e o atendimento aqui na Baixada Santista fica no Smart Center, que é na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga, em Santos. Bom, vamos lá falar de lugares mal assombrados com meu amigo Afonso. Afonso, a ideia foi sua, eu lembro, acho que foi o ano passado, que você falou, olha, eu quero voltar aqui para falar sobre esse assunto, e eu gravei. Você prometeu comigo, não tem jeito, eu cobro. É verdade, Jadir. E é uma temática importante, porque os espíritos estão por toda parte. O apóstolo Paulo, ele já dizia, há uma multidão de testemunhas que nos observam. Essa multidão de testemunhas são os espíritos desencarnados. Nós aqui estamos na carne, tendo uma experiência espiritual. Eventualmente, nós estamos rodeados por espíritos que já não têm a carne e que estão por aqui por alguma razão, por algum apego. Que não deveria estar. Veja, eu acho assim, Jadir, eles deveriam estar no lugar melhor. Mas nós estamos sempre aonde nos é necessário estar. Então eu acredito que eu estou aqui no lugar certo, na hora certa, na companhia da pessoa certa. Aqueles que ainda estão, por exemplo, apegados ao local de trabalho, você imagine, alguém que trabalhou 30 anos numa empresa e que viveu a vida da empresa, que não teve vida no lar, que não teve vida doméstica, ele viveu a vida da empresa, a empresa era a vida dele. De repente, ele infarta na própria empresa. Essa é uma história verdadeira. Ele sofre esse infarto, ele desencarna e ele não tem um preparo espiritual. Ele não tem um conhecimento da vida espiritual. A maioria das pessoas não tem. O seu programa tem dado uma contribuição muito grande nesse sentido. Graças aos meus convidados. Porque são sempre, eu não vou falar em causa própria, mas eu assisto o programa, sempre gente boa, com uma contribuição muito isenta e valiosa. Agora você imagina esse homem,
30 anos viveu naquela empresa, de repente ele infarta, ele sai do corpo, embora exista uma ajuda espiritual para todos, mas ele não reconhece a vida espiritual, ele não aconteceu nada, ele se sente vivo, ele se sente ainda atuante, e ele começa a ter uma experiência chocante. E de repente, com o passar do tempo, nós encontramos muitas histórias descritas por Kardec no livro Céu e Inferno. Ele começa, que é uma das obras básicas do Espiritismo, ele começa a ficar por ali. Ele vai ficando por ali, ele vai ficando por ali, ele vai se apegando às pessoas, e ele vai, é claro, ele não deveria estar ali, ele acaba tumultuando o pedaço. Ele fica numa espécie de confusão mental, é isso? Ele fica como se estivesse, a expressão é boa, e os espíritos nos falam de um pesadelo. É como se você tivesse, meu Deus, eu estou aqui, mas não consigo pegar a caneca, eu falo com o Jadir, ele não me ouve, é um pesadelo. E nessa ilusão, nesse tumulto, ele vai prolongando aquela estadia junto dos encarnados. Se ele eventualmente foi portador de um problema de saúde, de uma doença, ele se apega a essa ou aquela criatura especialmente, e ele acaba até transmitindo aquele problema dele por osmose espiritual a outra pessoa. Ele acaba provocando fenômenos ao seu redor, chamando a atenção, conturbando o ambiente. Se é uma pessoa perturbada, revoltada, ele acaba criando um clima de mal-estar naquele ambiente. E se naquele ambiente, Jadir, não existe oração, e é que se falar que no ambiente profissional de trabalho, onde as pessoas têm credos diferentes, não existe um ambiente espiritual, na maior parte dos casos, embora exista em muitos, um ambiente espiritual favorável, fraterno. Então, aquele espírito ali perdido vai querer dar ordem, vai querer interferir no trabalho e vai achar espiritualmente alguém que lhe dê ouvidos, por sintonia espiritual. E aí ocorre um fenômeno chamado obsessão, que é a ação de uma vontade mais forte sobre uma vontade mais fraca. Então, aquele lugar está assombrado. Eu estou dando esse exemplo porque quando nós falamos em locais assombrados, nós já vamos para aquelas histórias fantásticas de Edgar Allan Poe, do cinema americano, Fritz Lang, tantos outros. Mas veja, a assombração é um problema maior do que nós imaginamos. E é mais comum do que a gente imagina também. Mais comum. E não é limitada àquela casa abandonada que tem lá no bairro onde a gente mora, onde o pessoal diz que acontecem fenômenos. Veja, os espíritos, se nós estivéssemos desencarnados, estivéssemos por aqui, nós íamos procurar um lugar cômodo, confortável, onde tivessem pessoas do nosso nível. Nós iríamos procurar um lugar onde nos sentíssemos bem. Então, essa história de que as casas antigas são locais de preferência dos espíritos para assombrá-las é mitologia. Ou de um fato, de uma morte... Sim. Isso abrupta, alguma coisa assim também? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Veja, né? Pode ocorrer. Mas aí, veja, o espírito está detido lá por uma ocorrência marcante da sua vida. Se a vida dele foi interrompida por um assassinato cruel, ele pode se deter naquele ambiente, mas necessariamente não vai ficar lá. O que acontece, e o livro dos médiuns, que é nossa bússola no espiritismo, para o nosso comportamento, eu mesmo trabalho na assistência espiritual, conversando com os chamados obsessores, que eu sei que são espíritos sofredores como nós, e são almas que estão por aí. E nesses locais ditos assombrados, nós encontramos muitas vezes espíritos brincalhões, que se divertem, porque eles não têm nada para fazer. Você imagina um espírito desencarnado, Jadir, que não precisa usar relógio, que não tem compromisso profissional, que não tem família, e eles estão soltos por aí, porque não ascenderam para um mundo melhor, porque estão apegados a esse mundo. De alguma maneira, né? De alguma maneira. De alguma maneira. Eles precisam fazer alguma coisa. Eles querem brincar. O João tem medo de fantasma. Vamos fazer um barulho aí. Vamos assustar. Então são espíritos brincalhões, espíritos maledicentes,
não se tratam de assombrações, de criaturas... No sentido horripilante, né? Não, isso é uma criação da nossa imaginação. Nós que somos escritores, os escritores se valem da veia poética. Porque vende, né? Porque vende. Vende. Afonso, eu tenho algumas fotos, eu parti para fotos antigas. Interessante. Porque as antigas, elas não tinham Photoshop, não tinham como você manipular, né? Hoje a gente sabe que é muito fácil criar uma foto fake, né? Então as antigas não, eram tidas como reais. Eu vou pedir para o Rafael. Rafael, você está aí, por favor? Dá para a gente começar a jogar foto? Eu vou explicar rapidinho, veja que interessante cada uma delas. A primeira que vem aí, essa aí. Essa aí a gente está vendo um círculo maior e um círculo menor. O círculo menor do lado esquerdo e ampliado aquele círculo do lado direito. Isso aí foi em 2007. Essa é mais nova, mais moderna, tá bom? Depois eu vou para as antigas. Lu An Sikuru resolve fazer esse clique, essa foto aí. Ele e a família vivem há 20 anos nessa casa e sempre desconfiaram que havia algo de paranormal ali. Isso porque passos e risadas, como você falou, já eram ouvidos pelos cômodos da casa. Talvez os espíritos brincalhões, só que eram risadas infantis, sem que ninguém tenha visto absolutamente nada. Essa foto aí, no entanto, foi tirada para tirar até as dúvidas, viu, que o Luan tinha sobre o fato da sua casa ser mal assombrada. Isso porque da janela do lado esquerdo, que vocês estão vendo aí na foto, praticamente tentando se esconder através ali, né, do vidro, aparece o que supostamente se trata do fantasma de uma criança. Depois disso, a mulher chamou várias equipes paranormais para analisar a casa e seus cômodos e constataram uma energia diferente. Isso aí é uma foto que assustou muito a família, porque não tinha ninguém em casa, né? Essa é uma. Vamos para a segunda. Depois a gente comenta. A segunda foto pode ir, ó. Olha essa aqui, impressionante. Vocês estão vendo um vulto aí? Para quem está vendo a TV de frente, do lado direito, né? As amigas da foto estavam viajando por Manila, nas Filipinas. No meio da rua, elas pediram a um estranho que batesse essa foto aí, que você está vendo agora na telinha. O susto veio depois que foram ver a foto. Isso porque as garotas perceberam ter uma terceira presença segurando o braço de uma delas, essa que está do lado direito, e segundo contaram, não havia ninguém ao lado delas. Por isso não poderia ser uma pessoa que passou correndo ou algo do tipo, né? Então apareceu essa aí nitidamente segurando o braço dela. Isso na rua, hein? Vamos lá, terceira foto. Pode passar. Ó, essa foto foi tirada em 1919, durante a Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez o registro foi feito durante o velório de um dos integrantes dessa equipe que formava o esquadrão de Goddard, nos Estados Unidos, né? O morto, nesse caso, era o mecânico Fred Jackson, que havia falecido há 2 dias. Muitos acreditam, no entanto, que o fantasma do Fred quis aparecer nessa foto que vocês estão vendo aí com os companheiros de trabalho. Foi aumentada a foto, estão vendo aquela imagem atrás, não essa grande que está na tela. Atrás dele a gente vê nitidamente que é a foto do Fred, que morreu. E ele aparece nessa foto aí que vocês estão vendo, né? Essa foto causou tanto estranhamento naquela equipe que depois ela ficou escondida até 1975 pela Marinha, até 75. Depois é que resolveram apresentar essa foto, tá bom? Vamos lá, mais uma. Próxima foto, essa aí, a gente está vendo uma cadeira e uma imagem de uma pessoa sentada na cadeira. Essa foto foi tirada na Inglaterra em 1891. Não tinha nenhuma técnica na época para fazer isso, nada. Mais exatamente na biblioteca Abbey Cabernet, da Inglaterra. E se você observar a imagem, vai notar que partes da silhueta de um homem aparecem sentada na cadeira à esquerda. Muitos acreditam que se trata do fantasma do Lord Cambermer, figura importante da biblioteca naqueles tempos, né, 1891, e que estava sendo velado naquele mesmo dia a 6 quilômetros de distância da onde ele está aí sentado, né? E, quer dizer, eram épocas em que não tinha nenhuma técnica. Vamos ver mais uma rápida. A próxima. Ó, essa foto foi tirada em 1960. Vou contar aqui um segredo. Foi o ano que eu nasci, tá? Contei minha idade agora, hein, Afonso? Só com você aqui que eu conto a ideia. Essa foto foi tirada em 1960 pelo padre K.F. Lord. Ao fotografar o altar de sua igreja também na Inglaterra, aliás, tem muito caso na Inglaterra, ele não esperava o que iria ver, uma imagem de um espírito com capuz em pé, descendo as escadas ali do altar, né? Nitidamente. Tá bom?
Acho que chega, depois a gente mostra um pouquinho mais de fotos, eu tenho mais fotos para mostrar e também tem um vídeo interessantíssimo que foi filmado por uma equipe de televisão da Bolívia, do Fox Sport da Bolívia. Mas vamos lá. Jadir, é muito interessante esse material e a parte aí, naturalmente, a veracidade ou não do material, é possível porque os espíritos podem interferir no material fotografado. Isso chama-se, a mediunidade de efeitos físicos. Há necessidade de que esteja presente ou o fotógrafo ou outra pessoa que seja médium, para que o espírito, manipulando os fluidos por intermédio do médium, possa impressionar. Eu diria, na época antiga, impressionar as chapas. Hoje não se trata de chapa, é o magnetismo que é utilizado. Então, veja, os espíritos que estão presentes e que desejam se manifestar, diante dessas circunstâncias, eles podem aparecer na fotografia. Mas veja, trata-se de um fenômeno que, quando identifica-se uma pessoa já desencarnada, que é mais uma prova da vida depois da morte. Então é possível sim, e deve ser visto não com medo, apenas a presença de espíritos que desejam estar ao nosso lado. Agora, em relação aos maus espíritos, em relação aos espíritos maledicentes, esses espíritos impertinentes, que podem provocar situações difíceis no lar, onde quer que a gente esteja, a forma mais eficaz não é chamar a equipe de paranormais. Esta fantasia desses equipamentos, destes caça-fantasmas, que já deram panos para tantas mangas, os próprios espíritos dizem, eu fico com os espíritos, os próprios espíritos de luz dizem, a melhor forma de você espantar, de você afastar, de você tirar esses espíritos que estão assombrando, é trazer os bons espíritos para dentro de casa. E como é que nós vamos trazer os bons espíritos? Se nós temos invasores em nossa casa, é porque nós deixamos a janela ou a porta aberta. Nós permitimos que esses espíritos impertinentes, perturbadores... Através das ações e pensamentos? Do nosso comportamento. Sim, ações, pensamentos, palavras. Ou seja, a frequência que você está emanando é que você vai atrair. Nós nos atraímos, né? Eu estou aqui atraído pelo valor do seu trabalho, pela força do seu programa, que me trouxe até aqui e que me trará sempre que eu receber um convite. Então, se esses espíritos invadiram, é porque naquela casa há um clima conturbado, há um clima de irresponsabilidade, há um clima que não é convidativo aos bons espíritos. Quando você traz os bons espíritos para dentro de casa, nós espíritas, Jadir, não se trata aqui de pregação religiosa, mas se trata de um fato consumado. Nós espíritas temos um hábito que nós costumamos passar para todos e que independe da religião. Nós marcamos um dia e um horário da semana em que nós fazemos em nosso lar, em nossa casa, com frequência assinalada, com pontualidade, o estudo do Evangelho. A gente faz uma oração e abre o Novo Testamento, o Livro dos Espíritos, ou abre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós fazemos as nossas orações, falamos das palavras de Jesus, falamos de Deus. E com esta evocação, nós trazemos para dentro da nossa casa os espíritos de luz. E os espíritos de luz em nossa casa, pelo nosso chamado, e como diz você, pela sua formação científica, pela frequência, você vai trazer esses espíritos pela frequência do bem para dentro da sua casa. Se houver um problema em sua casa, se houver um espírito impertinente, que esteja incomodando, maledicente, chamados espíritos batedores, aqueles que fazem os rapes, as batidas, eu tinha isso na minha infância, se der tempo eu gostaria de contar. Esses espíritos de luz vão tirar da sua casa, vão levar esses espíritos para um local apropriado às necessidades dele. Perfeito. Então, veja, não será um equipamento, não serão essas cinematografias que vêm de fora e que colonizam o nosso pensamento erradamente, que vão ser salvadoras. Perfeito. Nós mesmos temos essa capacidade através da nossa vibração, né? O mundo é vibracional. É científico. A vibração é científica, exatamente.
Afonso, tem que dar um recadinho, que é um comunicado do Manaloa Bem-Estarim sobre acupuntura, que é uma coisa também fantástica. Você quer disposição, equilíbrio e harmonia? Experimente introduzir em sua vida o benefício da acupuntura. Você vai descobrir o que a China já sabe há milhares de anos, que a acupuntura mantém o organismo em equilíbrio perfeito através da promoção do fluxo harmonioso das energias, que é o que nós estamos falando aqui, na verdade, né? Não espere ficar doente, pois a acupuntura é também prevenção e não apenas tratamento. O Espaço Manalô oferece o atendimento em acupuntura tradicional e também estética, respeitando a filosofia da tradicional medicina chinesa. A acupunturista também é fisioterapeuta, que é a Sheila Guerra. Você pode saber mais acessando o site manaloa.com.br ou agende com a Sheila uma acupuntura no 3222-2278. Eu vou repetir, 3222-2278. E o endereço do Manaloa é Rua Goiás, 144, em Santos. A gente volta já já com Afonso Moreira Júnior falando sobre lugares mal assombrados, tá bom? E mais um materialzinho para a gente apresentar aí. Voltamos já. Diretamente de São Paulo, meu amigo, colega aqui já de muito tempo do Fronteiras da Ciência, Afonso Moreira Júnior, ele que é palestrante, escritor, tem escrito uns livros maravilhosos, né? Nem falamos dos seus livros ainda, vamos falar, né? Podemos falar um pouquinho? Tempo. Claro, vamos falar. E o assunto, lugares mal assombrados. Nesse bloco ainda vou mostrar mais algumas fotos e um vídeo no terceiro bloco, provavelmente. Esse bloco aqui é um oferecimento do terapeuta holístico e escritor do livro Análise Kármica, José Carlos Palermo, que há cerca de 18 anos vem se especializando em tratamentos espirituais para os mais variados quadros que assolam a sociedade moderna, em especial a ansiedade, transtornos obsessivos, melancolia, tristeza acumulada, pânico, depressão, fobias e vícios, tais como alcoolismo, obesidade, tabagismo e um monte de coisa aí, né? Dentre as técnicas mais utilizadas pelo Palermo estão apometria, antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada e terapias sonoras, através das quais proporciona aos seus pacientes uma melhor qualidade de vida. Para agendar um atendimento com o Palermo é muito fácil, é só ligar no 3289-1230, vou repetir, 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele retorna, ou pelo WhatsApp, que é mais fácil até, né? Então é 991160195. Está na sua telinha, 991160195. Afonso, a gente tem pessoas que têm clarividência, né? Que conseguem perceber ou ver alguns clareaudiência, enfim, dependendo do nível que a pessoa tem de mediunidade, é capaz de captar isso, né? Você se enquadra numa dessas, não? Veja, a nossa mediunidade não é de clarividência. A nossa mediunidade... Quando você fala nossa, é a sua. Isso, a minha mediunidade, isso. Eu trabalho, como você sabe, há muitos anos, na psicografia, recebendo mensagens dos espíritos que desejam nos ajudar a viver melhor. Eu trabalho na mediunidade chamada de psicofonia, que é a incorporação dos espíritos, por assim dizer, porque o envolvimento é fluídico, o espírito não entra dentro da gente. E os espíritos falam por nosso intermédio, eles se manifestam por nosso intermédio, espíritos bons, que vêm trazer mensagens para o nosso bem, que falam de mensagens que reconfortam a alma, que nos esclarecem. E também, Jadir, esses espíritos que estão sofrendo, que estão perdidos, que estão sem encontrar o seu caminho na luz, espíritos que não ascenderam para uma colônia espiritual, por um mundo melhor, e que ainda estão apegados às necessidades terrenas, e que se manifestam por nosso intermédio e que se acreditam ainda encarnados, muitos deles como se vivessem num pesadelo. E nós temos também a chamada mediunidade de vidência. Chico Xavier tinha a clarividência, ou seja, ele enxergava os espíritos como nós estamos enxergando você nesse instante. Então, no caso dos médiuns de parcos recursos, que é o nosso caso, nós vemos os espíritos, vez por outra, quando
é necessário, quando é para o bem. Porque na condição de espírita, nós pedimos aos espíritos que usem a nossa mediunidade como instrumentação para ajudar o nosso próximo. Então, eu não uso a mediunidade em causa própria, eu não uso a mediunidade como exploração teatral, circense. Eu me limito a usar a mediunidade nas sessões espíritas. Eu dirijo, durante a semana, 2 sessões espíritas de desobsessão, que são as chamadas sessões espíritas, que têm por objetivo auxiliar esses espíritos perturbados e perturbadores. E nós os enxergamos. E não é muito agradável. Não é muito agradável porque, dada a condição desses espíritos, eles se apresentam muitas vezes com distorções da aparência, eles se apresentam muitas vezes em situação bastante flagelada. Então há necessidade por parte do médium de um preparo psicológico, espiritual, para não se desestruturar. Senão ele acaba se perdendo num trabalho que tem por objetivo ajudar ao próximo. Então, claro que nós vamos enxergar espíritos que são nossos parentes, eu vou enxergar a minha bisavó querida, de repente ela aparece rejuvenescida. Nós vamos enxergar aqueles entes queridos que permearam a nossa vida, que nos visitam. Não há visita com hora marcada, mas que aparecem vez por outra e que me dão esta força interior, Jadir, de trabalhar no Espiritismo com Allan Kardec, porque eu sei que a morte não existe, que os mortos são os vivos do céu. Esses que estão assombrando, eles não estão assombrando só essas casas, essas ruínas que estão por aí. Eles podem estar assombrando a sua casa. Eles podem estar assombrando o seu local de trabalho, sintonizados em propósitos escusos, perturbadores. Então é necessário que nós estejamos assim no caminho do bem, no caminho da paz, da fraternidade, para poder atrair para nós os bons espíritos. Não se trata, Jadir, de repelir aquele espírito sofredor, porque isso não seria caridade. Então, quando me aparece um espírito desse, eu pergunto para ele, eu não vou perguntar quem ele é, de onde ele veio, o que ele fez. Vamos deixar de lado a curiosidade. Eu vou perguntar para ele, posso ajudar? Aquela frase que a gente ouve sempre nos magazines, e pronunciada com muita educação. Posso ajudar? Aí ele vai se abrir, ele vai dizer alguma coisa, e nós vamos pedir a Deus que nós tenhamos luz suficiente para conversar com ele. Então veja, essas conversas são realizadas a portas fechadas e trancadas nas casas espíritas, onde por intermédio dos médiuns, eu sou um deles, esses espíritos se manifestam. Você já se colocou em situação difícil com algum espírito assim, Afonso? Eu já me coloquei numa situação difícil, porque esses espíritos, muitas vezes, eles são muito inteligentes. Veja, a gente imagina que o espírito chamado obsessor, não é? Espírito perturbador, é alguém ignorante, monstruoso, mas não é bem assim. Às vezes é um ateu de várias encarnações, às vezes é um cientista que não quer entender o outro lado da vida e que tem muito conhecimento filosófico, científico, e que diante de nós... Gera uma barreira para ele. Gera uma barreira para ele e se coloca intelectualmente acima de nós. Então você veja, essas situações difíceis, elas só têm um jeito de serem resolvidas. Ah, meu Deus, o que eu faço? Então, por força de acessar a mediunidade, eu recebo, não é? Espiritualmente, elementos, arquivos que me permitem enfrentar esse espírito. É situação muito difícil. Certa feita, eu estava trabalhando na Câmara de Trabalho Espiritual, na desobsessão, quando alguém pede licença, entra e diz, olha, está havendo um fenômeno de possessão, tá, uma pessoa vem sendo trazida aqui para o centro espírita e não estão conseguindo tirá-la do carro, porque ela está endemoniada, que é uma palavra que as pessoas gostam de usar. A pessoa está causando perturbação e ninguém sabe o que fazer. E aí eu pedi licença, autorização ao dirigente do trabalho, saí do trabalho e fui até
o automóvel onde estava essa criatura, que era uma moça, era uma jovem, mas que estava com a aparência completamente transtornada, os olhos vermelhos, e ela agredia a todos que entravam no carro. E aí eu pedi a Deus, Senhor, me ajude, fale pela minha boca, porque é assim que tem que ser. E eu entrei com essa confiança, naturalmente, o receio estava no meu coração. E devagarzinho, conversando, como se estivesse conversando com um filho sofredor, a gente conseguiu derreter o coração daquela criatura que as outras pessoas não conseguiram. No vozeirão, na ameaça, ela se acalmou e ali mesmo, Jadir, eu nem mesmo eu acredito, ali mesmo houve uma chamada doutrinação, que eu prefiro chamar, eu não doutrino ninguém, um esclarecimento, aquele espírito que estava agredindo todo mundo, e não era uma moça, era uma moça com uma força de um brutamontes. Desproporcional. Desproporcional. Graças à doçura, que não era falsa, era verdadeira, porque eu me senti comovido diante daquele sofrimento. Mas o espírito obsessor alegou alguma coisa? Ele alegava que não queria entrar no centro espírita. Ele alegava, eu não quero entrar. Eu digo, você não vai entrar. A primeira coisa que eu disse, você não vai entrar. Ele se acalmou. Você não precisa entrar. Eu venho conversar com você. Eu tenho a alegria de estar com você, meu amigo. Estamos muito preocupados com você, com a sua saúde. Porque, veja, é um espírito que está muito ligado à matéria. E ele falava através da boca da mulher, da moça. Com a voz alterada. Com a voz alterada. Era como se fosse um homem. E era uma menina. Imagina, uma menina com formas bonitas. É assustador, né? Assustador. Então você precisa estar preparado para tudo. Eu sempre faço as minhas preparações nos dias de assistência espiritual, de desobsessão. A preparação, claro, que não pode ser só nesse dia, tem que ser sempre. Mas nós somos humanos, não é, Jadir? Nós estamos na carne, sujeito às tempestades da vida. Mas eu peço a Deus, Senhor, me ilumina, me ampare, para que eu tenha forças. E a menina, se não foi naquele dia ela não entrou na casa espírita. Mas ela, em outras ocasiões, ela acabou entrando. Aquele espírito que estava com ela, talvez há muitos anos, foi encaminhado. E ela, naturalmente, foi chamada a mudar o comportamento dela. Porque, veja, quando existe o fenômeno da obsessão, quando nós somos assombrados... Esse é bravo, hein? Esse foi bravo. Esse foi possessão. Possessão. Poderia levá-la à morte até, se fosse o caso. Veja, Jadir, um exemplo de possessão são essas criaturinhas que andam pelas ruas de São Paulo, que muitas vezes se despem em público na madrugada, que fazem as suas necessidades fisiológicas no meio da rua. Veja, elas estão possuídas por esses espíritos, estão assombradas, eles que desejam ridicularizá-las, que desejam levá-las à morte. Elas não têm mais o controle dos seus pensamentos e muito menos dos seus atos. Então, veja, ver esses espíritos não é agradável. Agora, vez por outra, como nós estamos aqui num ambiente de ordem elevada, que tem por um propósito levar a cultura do espiritualismo, do espiritismo para casa, nós sentimos a presença de amigo espiritual, que é seu amigo, de outras encarnações, que está sempre presente, atraído pela bondade do seu coração, pela sua sintonia elevada, pelos seus bons propósitos. Então, é agradável ver esses espíritos, mas a maioria daqueles que nos faculta a visão espiritual são sofredores mais do que nós. Afonso, vamos ver um pouquinho mais imagem, porque eu acho legal a gente ver também, porque quem não tem nenhum tipo de... Todos nós temos algum grau de mediunidade, mas muitas vezes a gente simplesmente não consegue ver ou ouvir absolutamente nada. E através de registro de câmara, isso é comum hoje em dia. Interessante. E mostra materialmente. E mostra materialmente, é uma Verdade. comprovação. Isso. Principalmente nas fotos mais antigas, que não tinha trucagem nenhuma. Eu vou pedir para o Rafael colocar a próxima foto aí, tiver no ponto, para a gente, eu vou comentar em cima, né? Dessas fotos antigas. Essa está um pouquinho clara, mas isso aí é o seguinte, ó. Em 1929, olha só, hein? O senhor Walsh estava reformando sua casa e precisou tirar uma fotografia da escada para o seu projeto. Isso aí é uma escada, é lá em cima no topo da escada. Não havia ninguém junto com ele, exceto o seu cão, que estava agitado e diferente naquele dia.
Quando recebeu a foto, depois de revelada, né, porque era revelação, na época da revelação, o homem se espantou. Havia um vulto branco no alto da escada, e então o senhor Washington acabou morrendo até 14 anos depois, garantindo que a imagem é original. Então, essa foi uma das fotos. Essas fotos que eu estou mostrando não foram fotos que já foram pesquisadas, tá? Tive esse cuidado também de fotos que já foram pesquisadas. Claro. Não são quaisquer fotos que estão aí. Vamos lá, próxima. Próxima foto. Ó, essa imagem aí, a gente tem 3 fotografias dessa menina aí, né? E lá no alto da cabeça dela, à esquerda, tá vendo? No alto à esquerda da menina. Essa imagem é recente e mostra a avó que saiu na fotografia junto com a neta. Isso seria normal se a senhora não tivesse falecido em 1990. Já falecida. Tem a foto dela aí embaixo para você ver quem é. E ela aparece na cabeça da menina, atrás da cabeça da menina, né? O fato aconteceu no estado de Rhode Island. E especialistas garantiram que a imagem não é montagem e foi tirada do celular da garota chamada Penny, de apenas 2 anos de idade. Com a própria fotografia dela, da menina, né? Essa foi tida como verídica por pesquisadores, tá bom? A próxima foto é essa aí, olha. Essa também é incrível, hein? É sobre uma campa, tá vendo? A filha da senhora Andrews faleceu quando tinha 17 anos. 1 ano depois, a mulher ainda ia a todos os dias ao cemitério cuidar da lápide da filha. Essa foto foi tirada em 1946, né, no término da guerra, né, em 1946, e quando o filme foi revelado, a senhora ficou chocada ao ver a imagem de uma menininha olhando para a câmera, nitidamente, olha lá. Ela observou que a criança não se parecia com a sua filha. Ela falou, não teve dúvida, que não era a filha dela morta, não. E quando ela era um bebê, claro, né, porque a menina morreu com 17 anos. Nem havia crianças no cemitério naquele dia. Anos mais tarde, um investigador chamado Tony Haley, que investigou esse caso, encontrou o túmulo de 2 meninas próximo a esse túmulo aí, da senhora Andrews, né? E uma delas seria a própria menina que apareceu aí. A própria menina que apareceu. Curioso, né? Foto antiga também tido como verdadeira. Mais uma só, a última foto. Essa a gente está vendo no círculo uma pessoa no carro de trás e não estava essa pessoa lá. Mas olha que coisa interessante. A inglesa Mabel Chinnery nunca se assustou tanto ao olhar uma fotografia como essa aí. Em 1959, ela foi visitar o túmulo da sua mãe. O marido, que é esse que está no volante aí, né, não quis entrar no cemitério e ficou esperando sozinho no carro. Na volta, ela tirou uma foto do marido e mandou o filme para revelar. Quando recebeu as fotos reveladas, quase teve um ataque do coração. O marido não estava sozinho na foto. Havia uma pessoa no banco de trás, usando até um óculos. Na própria imagem aparece um óculos, olha. Mabel imediatamente reconheceu a pessoa. Era a sua mãe, cujo túmulo ela tinha acabado de visitar. A fotografia foi levada para um perito que arriscou sua reputação ao afirmar que essa imagem é legítima. Segundo ele, a mulher que aparece na imagem não é fruto de reflexo e nem de dupla exposição. Então, essa foto aí que você está vendo é, na verdade, a sogra dele. Ou seja, né, acho que a sogra estava assombrando lá o genro, né? Estava assombrando o genro, né? Ainda pegada a ele, né? É, muita... Jadir, essas fotos dizem para nós, elas trazem uma mensagem. A morte não existe. Esses espíritos desejam comunicar-se, estão perto das pessoas. O que eles precisam é de oração, é de encaminhamento. Não se trata aqui, eu digo mais uma vez, de pregação religiosa, mas de sintonia. Porque o lugar deles não é aqui. O lugar dos espíritos não é aqui em volta do seu programa, do seu estúdio. O lugar deles é talvez num estúdio, no mundo espiritual. E aqui eu estava vendo as fotos e meditando um pouquinho, e veja só, não existe um lugar mais assombrado, na acepção em que nós estamos trazendo essa palavra, do que a região do Carandiru, onde existia o antigo presídio, onde houve aquele célebre massacre, onde aquelas criaturas foram massacradas num ato cruel e perderam a vida ali, sem entender naturalmente o que estava acontecendo. Você veja assim, naquele local, muitos espíritos que tinham uma certa condição
foram resgatados, foram encaminhados, espíritos que entenderam que ali era uma passagem, outros espíritos estão vagando ali durante muitos anos, e nós fundamos um centro espírita naquela região em 1995, por sugestão dos mentores espirituais, que diziam, claro, temos que prestar assistência espiritual para todas as pessoas, mas nessa região do Carandiru, zona norte da cidade de São Paulo, nas proximidades do presídio, existiam muitos espíritos precisando de ajuda, precisando de encaminhamento, precisando de esclarecimento, e que estavam perdidos ali por aquela região. Nós até perguntamos para os espíritos, mas o presídio já foi derrubado. Sim, mas eles ainda estão apegados a estas ruínas que eles construíram na sua imaginação. Então, muitos deles, Jadir, ainda aparecem nas sessões espíritas realizadas na nossa casa, Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, GEAM, fundado em 1995, aparecem ainda revoltados. O que aconteceu? Onde que está aquele bandido, aquele carrasco? Então, a situação espiritual, ela... É comprometida por um bom tempo, muitas vezes. Não é, e eles perdem a noção do tempo. Ele desencarnou há 20 anos, mas ele não tem. Parece que é 2 horas. É como você, quando sonha, você está sonhando, 10 horas, você deita na cama, 10h15 você acorda e teve um longo sonho. Você diz, mas como é que eu posso ter sonhado tudo isso num curto tempo, né? Quer dizer, o tempo aí é relativo. É relativo. Afonso, eu tenho que fazer a agenda do Fronteira, são 2 comunicados para o telespectador, a gente vai voltar para o terceiro bloco, tá Isso bom? é bom. Fica aí, vamos continuar. Então vamos lá, vou pedir para chamar primeiramente uma coisa legal da Kátia Yanagiwara, a terapeuta japonesinha, simpática, né? Olha que coisa legal que ela está fazendo, é um convite especial para o primeiro retiro terapêutico no sul de Minas. Olha que gostoso, vai ser do dia 23 ao dia 26 de agosto. Aproveitando as vibrações do ano dos grandes relacionamentos, vamos aprender a atrair as oportunidades e pessoas certas para o nosso caminho. Vamos entender e iniciar a cura de padrões negativos que muitas vezes nos impedem de alcançar um relacionamento amoroso, pleno e feliz. Um retiro para o encontro interior e a cura emocional. Bacana isso que a Kátia vai fazer, né? Aliás, já está quase lotado, viu, gente? Se alguém tiver interesse, liga logo para ela. Solicite a programação completa ou ligue lá, né, para conseguir as últimas vagas no 3261-1352 ou pelo WhatsApp 988330341. Tá aí. E o segundo e último comunicado vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, o atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa a radiestesia, radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como essa mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas logo no dia a dia, no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. E ela aproveita também para dar um comunicado que ela vai dar o curso de Reiki, Usui e Tibetano nível 1 para iniciantes. Olha, é a chance de aprender Reiki nível 1 para quem quiser, tá bom? O curso é apostilado e com certificado, e quem vai sempre fala que é muito bom esse curso da Eliane de Queiroz, muito bom. Vai ser no dia 19 de agosto. Informações sobre o curso, inscrições sobre o curso ou atendimento com ela através da mesa radiônica, seja presencial ou online, é só ligar no 991729798, que também é o WhatsApp esse número, tá? 991729798. O consultório dela fica na rua Delfino Stoukler de Lima, 81 Altos Marapé. Se você perder a informação da nossa agenda, de rodapé, não tem importância. Acesse o site do Fronteiras, fronteirasaciencia.com.br, e depois entrou na página, clica em Agenda da Semana. Todas as informações estão nesse campo. Voltamos já com o meu convidado de hoje, Afonso Moreira Júnior. Rapidinho.
palestrante, escritor já de bons e excelentes livros, Afonso Moreira Júnior veio de São Paulo aqui atender o nosso pedido para falar sobre lugares mal assombrados. Esse bloco é um oferecimento da loja Merlin, que conta com grande variedade de incensos e também de pedras naturais e roladas aqui na Baixada Santista. Todo tipo de vela, de tamanho, preço, a escolha do freguês, enorme diversidade de tarôs nacionais e importados, grande variedade de roupas, tanto para acessórios ciganos e também de umbanda, e os melhores livros esotéricos e religiosos. Loja Merlin tem os produtos mais baratos da região. Pode pesquisar, você vai acabar comprando na Loja Merlin. Fala que viu no Fronteiras, que o atendimento será especial. Entra lá, fala com a vendedora ou com o André, que é o dono, fala, eu vi no Fronteiras da Ciência, tenho certeza que eles vão melhor ainda, já atende muito bem. Fala que é o Fronteiras melhor ainda, tá bom? Endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Pereira Barreto, 12. Vou pedir, assim que estiver no ar, para a gente mostrar o vídeo, né? Quanto mais rápido, melhor, para a gente mostrar. Vamos falar dos seus livros enquanto isso. Jadir, antes de falar dos livros, eu não queria deixar passar, a propósito das fotografias que você mostrou, muito interessante, um material muito bom, eu queria dizer o seguinte, pós-Kardec, nós tivemos uma fase em que essas fotos, chamadas fotos mediúnicas no Espiritismo, elas causaram um grande celeuma. Então havia fotógrafos que faziam realmente fotografias com veracidade. Mas a partir do momento em que a coisa virou moda, houve uma manipulação, houve uma distorção dessa ocorrência mediúnica e aí houve falsificação. Isso causou um processo muito doloroso até para os próprios espíritas, porque o médium, na época que fazia as fotos, fazia de verdade, o fenômeno era verdadeiro. Mas depois ele passou a explorar as fotografias chamadas... E hoje mais ainda, né? Com a facilidade que você tem hoje da tecnologia digital, você manipula o que você quer. Eu joguei as mais antigas que tinham credibilidade, que foram fotos que foram avaliadas, né? Foram fotos avaliadas e que não, pelo menos não descobriram nenhuma falcatrua, digamos assim. Isso é importante. Mas veja, essas fotos estão ao alcance do Jadir, ao alcance de todos nós, mas nós não recomendamos buscar o fenômeno. Elas acontecem assim, de improviso, quanto menos acontece. E no nosso círculo de amigos, de pessoas com as quais nós nos relacionamos, tem essas fotos. Geralmente os espíritos se manifestam de uma maneira assim, um pouco difusa, em outros como uma luz. E é sempre interessante buscar um perito para que dê uma comprovação de que não houve uma distorção. Antigamente, fotos antigas de final do século XIX, 1800 e pouco, 1900, era mais difícil fazer. Era mais difícil, é verdade. Mais difícil, né? E era muito fácil de descobrir naquela época, porque não tinha recursos. Então, é verdade, ficava grosseiro. Hoje em dia é até difícil descobrir, com tanta tecnologia hoje, é até difícil descobrir. Por isso que eu preferi as antigas, que foram estudadas e tidas como verdadeiras. O vídeo que eu vou mostrar está no ponto, Rafael? Eu estou sem comunicação aqui, né? Está no ponto? O vídeo que eu vou mostrar aconteceu num jogo de futebol. Estádio de futebol pode ser mal assombrado também, não? Todos os lugares. Todos os lugares, né? Isso que causa espanto, porque foi filmado pela Fox Sports, que é um canal conceituado. Eles não jogar isso de bobeira. Eles têm uma reputação altíssima, né? Foi filmado na Fox Sports da Bolívia, na capital La Paz, num jogo da Libertadores da América. Meu Deus do céu. Vocês vão ver, primeiro em câmera lenta, depois passa rapidinho. O que nós vamos ver é até a reportagem do jornal falando sobre esse vídeo. Esse vídeo percorreu o mundo, foi para tudo quanto é lugar. Na arquibancada, você vê uma pessoa correndo, ela passa numa velocidade fantástica, extra-humana, e tem a separação de torcida, ele passa no meio da grade, passa de um lado para o outro. Impressionante. E ninguém soube explicar como aquilo foi possível, como aquilo aconteceu, mas a imagem captou de uma emissora que tem um nome a zelar, como a Fox Sports. Vamos ver a reportagem. Então está em espanhol, não mudei para ser o original, tá bom?
Vamos ver. La cadena internacional Fox Sports grabó una sombra corriendo por el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz durante el partido del pasado fin de semana. Travou um pouquinho? Dá para consertar isso aí que está travando, gente? Vê lá, por favor. Eles vão tentar consertar, a gente volta a mostrar. Fala dos livros, então. Vamos lá. Olha, Jadir, falar dos nossos livros é sempre uma alegria. Nós estamos aí às vésperas do lançamento ainda de um livro que é muito caro ao nosso coração, que nos custou muita pesquisa, muito trabalho mediúnico, Sonhos e Delírios de um Santo, do Frei Galvão. É um livro que fala, que resgata a história de um católico de grande expressão, e você vai perguntar, por que um espírita escrevendo sobre um católico? Veja, nós somos espíritas, mas o bem está por toda parte. E Frei Galvão foi aquele milagreiro das pílulas milagrosas que traziam a cura para as mais diversas doenças, para pessoas que até hoje vão procurar lá no Mosteiro da Luz, no Convento da Luz, vão procurar essas pílulas. Então esse é um trabalho nosso e que a gente vai trazer o livro aqui para mostrar para você e trazer a esses nossos irmãos. Está vendo aonde? Ainda não está. Ah, não está. Está chegando. Está no prelo. Está no prelo. E o Até o final do ano? Sem dúvida. E o outro livro também, que é um livro de histórias curtas, histórias espíritas curtas, histórias extraordinárias no sentido da mensagem que elas trazem, que é Banho de Luz. É um banho de luz porque cada história nos fala de espírito, de alegria de viver, de morte além da vida. E são histórias bastante curtas, inspiradas pelos escritores do além, que vez por outra chegam pertinho de nós para nos ajudar. Bom, quando tiver o lançamento, você me avisa. Não, isso vai mostrar para o telespectador, né? Porque sempre é trabalho maravilhoso que você faz. Não, e aqui dá sorte. E os livros antigos? Então, o nosso maior sucesso ainda é Alma de Mulher em Corpo de Homem. Esse eu li. Trata da questão da homossexualidade. Muito bom esse livro. E que traz uma explicação. Foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro, eu lembro. Isso. Você veio aqui falar do livro, veio aqui lançar. Você me deu um livro que eu li, fantástica história. É preocupação nossa em amenizar esse assunto tão áspero, a questão da homossexualidade, e trazer, assim, uma luz às nossas habitações. Quem quiser ler esse livro? Esse livro é da Butterfly Editora, está à venda nas grandes livrarias e também na Saraiva, na FENAC, à disposição de todos. Tá. Na cultura também. Então fala o nome do livro de novo? Alma de Mulher em Corpo de Homem. Perfeito. E esse livro é bom, esse eu li. E eu digo para você, Jadir, a literatura espírita é muito farta e há um material muito, muito grande. E diante da necessidade de hoje, eu acho que esses livros trazem... Mas, Afonso, eu vejo assim, desculpe interromper, mas é o que eu vejo assim, muitas vezes na leitura, na literatura espírita, elas têm um pouco de mesmismo. É verdade. Né? Esse seu livro, Alma de Mulher em Corpo de Homem, é diferente. Por isso que foi uma leitura muito prazerosa. E está dentro do contexto do que a gente espera, mas só que ela é diferente. Então, foi uma leitura que... Sabe, é gostoso de ler, dá um prazer enorme. Né? Mas a gente procura falar com a nossa linguagem e tocar um assunto que é interessante. Sonhos e Delírios de um Santo, do Frei Galvão. Você vai dizer, puxa, você está faltando com respeito com o santo. Não é isso. Todos nós somos seres humanos. Claro. E eu procuro trazer um Frei Galvão que é gente como a gente, que teve os seus delírios. Esse foi psicografia, né? É inspirado, eu diria. Mas tem uma presença muito forte dos espíritos que desejaram nos ajudar a trazer o lado humano do santo. É quebrar o mito. E trazer alguém que é médium. Que é médium, legal. Tá no ponto já? Podemos ver? Então vamos lá, vamos jogar que a gente está em cima da hora, então vamos lá. Cadena internacional Fox Sports grabó una sombra corriendo por el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz durante el partido del pasado fin de semana. Es correcto, ningún amonestado. Saca al arquero, le pega fuerte a la pelota. Vaca. Ahí vemos la sombra a la que hacemos referencia.
Aparentemente una persona, otros dicen fantasma, corriendo, pero esta es la toma que llama la atención porque hay una malla que divide la tribuna, una malla azul, pero esta sombra continúa de corrido sin frenar. Y eso es lo que aducen los que creen en que es un fantasma en el estadio Hernando Siles. ¿Cómo? Si hubiera sido una persona, cruzó tan rápidamente por encima de los espectadores la malla azul que divide la tribuna. Sucedió este fin de semana, lo grabó Fox Sports y ahora está haciendo noticia a nivel nacional e internacional. Un supuesto fantasma en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Tá travando a nossa, infelizmente. Mas dá ideia, mas ele passa numa velocidade fantástica pela arquibancada, muito maior do que uma velocidade humana. Ele passa correndo essa pessoa e ele passa pelo muro que divide as torcidas, né, adversárias. Ele passa por entre e continua. E ninguém viu, porque ele passa no meio das pessoas, ninguém viu nada. E ele passa numa velocidade fantástica, somente a imagem da Fox Sport, né? Esse vídeo, se não me engano, você consegue captar na internet também. Se não me engano, ele deve dar para pesquisar no Google, sim, né, da Libertadores. Aí vocês vão ver em tempo real, tá? Nós tivemos um probleminha técnico aqui, infelizmente. É muito interessante e nós não vamos chamar essa aparição de fantasma, porque não é fantasma, é alguém como nós e que foi captado, talvez pela mediunidade daqueles que estavam ali presentes. Você acha a palavra fantasma pejorativa em relação a um espírito? Eu acho. Porque você está dizendo que não é um fantasma, que você considera de forma pejorativa. Posso te falar, Jadir? Eles não gostam de ser chamados de fantasma. Então, nem de aparições. Porque, vejam, eles são espíritos. Só porque não tem a vestimenta da carne, não deixam de ser gente. Então, você imagine, eu tive, de certa feita, uma vidência no futuro, e você imagine você desencarnado sendo chamado de fantasma. Ficaria aborrecido. Fica ruim, né? Afonso, deixa eu deixar seu contato. Se alguém quiser mandar uma pergunta para você, pode ser? Claro. Então vamos lá, rapidinho jogar aí no ar para a gente, que a gente já está quase terminando o programa, praticamente terminando. Foi tão gostoso que passou voando, né? O contato do nosso convidado é Afonso Moreira Júnior, o nome dele por extenso completo, Afonso Moreira Júnior, está na sua telinha, @gmail.com. No Facebook, você pode entrar com o nome dele, Afonso Moreira Júnior, tá bom? Pode mandar um e-mail aí, talvez não seja imediato, mas ele responde, não é isso? Deixa eu só falar o próximo programa, que vai ser sobre as terapias quânticas em conexão com o mundo. Terapias quânticas em conexão com o mundo, uma pessoa que vem estudando absurdamente, que é a Ana Paula Batista do Carmo, que nesse momento ela está nos Estados Unidos, fazendo mais curso e mais curso, ela volta para fazer o programa e deve viajar de novo, tá bom? Então esse será o tema do próximo programa. Afonso, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Sou eu que agradeço, Jair. Você será meu eterno convidado e quando tiver o lançamento do livro, me avisa. Vou bater na porta. Pô, é um prazer enorme. Obrigado você, viu? Obrigado de coração. Obrigado aos amigos que estiveram conosco aqui nesse programa tão vibrante. E os amigos espirituais também, né? Certamente. Certamente. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.